Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou com os livros do Manual do Mundo de Ciências e de Matemática. Também com a caneta, né? Porque nós vamos responder algumas perguntas. Vamos lá! Bom, esses livros são ótimos para revisão de provas. E esse de ciências, ele tem um conteúdo assim mais avançado. É mais para o sexto ano. Só que a gente tem os conteúdos que eu sei, mesmo sendo do quinto ano, tem algumas coisas que eu já estudei, tanto no quarto ano quanto no quinto. E aqui no de matemática é tanto para o ensino fundamental, né? Do quarto até o nono ano. Então eles são ótimos assim para você aprender mais um pouquinho. Mesmo ele sendo de um conteúdo mais avançado para mim, eu gosto de aprender conteúdos novos. E tem coisas aqui, né, nesses livros, que mesmo eu já tendo conhecido o conteúdo, eu não ainda sei fazer direito. Tipo, matemática ou ciências. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida e eu posso tirar minhas dúvidas lendo os livros. E até tem coisas mais avançadas, né? Tipo, que você pode ter mais curiosidade e aprender mais ainda do que você ainda nem aprendeu. Quando você chegar lá na frente, você já vai saber, porque realmente o livro de ciências, ele é para crianças do Fundamental 2, certo? Então, tem pouco conteúdo aqui que a Alice conhece, né? Mas tem, gente, tem conteúdos que ela conhece. Porque ela já está vendo no quinto ano, viu no quarto, mas assim, bem de levinho, né? Porque são muito pequenos. Já aqui, ele é para crianças a partir do quarto ano, então já tem coisas que ela já sabe, né, definir melhor e tal. E assim, o que a gente quer mostrar para vocês? Eu vou começar aqui com esse, só para mostrar bem direitinho para vocês. Eu acho que vocês sabem que o Manual do Mundo é um canal também no YouTube, né? Ele é um canal com muitos inscritos. E aí eles resolveram fazer esse tipo de livro para ajudar as pessoas, né, a estudarem. E ele é bem grossinho, gente, ó. Tem muito conteúdo aqui, né? Muito conteúdo rico, muita coisa importante. Você tem dúvida, não conseguiu aprender com o professor? É muito difícil você não aprender aqui, tá? Porque eles ensinam de forma lúdica, sabe? De forma legal, bem bonitinha, engraçada. Tipo, ó, ele inicia já aqui dizendo, né, apresentando sobre o canal, né, que ele fala que há 14 anos eles têm esse canal com 16 milhões de inscritos e sabem que é um dom deles, né, ensinar coisas, principalmente científicas, e eles resolveram criar esse livro, né, esses livros, porque são várias disciplinas, tá? Tem de química, tem de física, tem de história, mas inicialmente a gente optou por esses dois, né? Porque aí ela vai olhar, são algumas disciplinas que ela tem um pouco mais de dúvida, mas que ela também gosta muito. Aí tem aqui, ó, estas são as anotações das minhas aulas de matemática. Quer saber quem sou eu? Bom, algumas pessoas diziam que eu era o aluno mais esperto da turma. Eu escrevi tudo que você precisa para arrasar em matemática, de frações até planos cartesianos, incluindo aquilo que costuma cair nas provas, ó. Então, a gente pode ver que, ó, ele tem vários capítulos, né? E o capítulo, ele é muito bonitinho, né? Muito bem desenhadinho, sabe? Tem frases engraçadinhas. Olha que coisa linda. Negativo, número positivo, dívida, poupança, tá? Ó, olha como é bem... E ele usa muito as cores para poder você conseguir identificar cada coisa, né? O que a gente vai estudar hoje, que eu separei aqui para ela, foram os sólidos geométricos, né? Que... ela tá, inclusive, nesse momento estudando sobre os polígonos, né? Que ela também viu ano passado, mas tá revendo esse ano. E aí a gente vai falar um pouco sobre os políedros aqui, no caso, que são os que tem, né? Que são figuras geométricas tridimensionais. Tridimensionais, que tem, tipo, altura, largura, enfim. Aí, ó, vou mostrar pra vocês. Ela tá acompanhando bem direitinho aqui, né? Nós temos alguns exemplos, certo? Desse sólido geométrico, que é o cilindro, pirâmide, cubo, esfera. Coisas que as crianças já conhecem, assim, desde mais cedo. E aí ele vai explicando aqui, ó, melhor, o que é um políedro, né? Se eu consigo... Em grego, polis significa muitos e hidron significa base. Um políedro é uma figura tridimensional, que no caso é 3D, cuja superfície é formada por polígonos. O prisma é um políedro cujas bases são paralelas e congruentes, ou seja, tem a mesma forma e o mesmo tamanho, cujas faces laterais são paralelas. Prismas são classificadas de acordo com a base que possuem. A gente tem aqui um prisma retangular, né, ó, que no caso, os prismas são retângulos, aí tem um cubo, que é um caso especial de prisma, né, retangular, já que as bases e as faces laterais são quadradas, congruentes, ou seja, todas as faces dele são iguais, diferente do prisma retangular, né, que tem as partes que são congruentes, elas são iguais, tá vendo, ó, aqui iguais,
e aqui iguais. E nós temos o prisma triangular, né? Que são triângulos. Outros tipos de prisma é o prisma pentagonal, ou seja, ele tem uma base com 5 lados, e o prisma hexagonal, que é 6 lados. Então, aqui, ó, existem outros tipos de sólidos geométricos, que é o cilindro, que tem 2 bases paralelas, e que são círculos congruentes, né? Que é um em cima do outro. Nós temos o cone, que tem uma base circular e um vértice, que é o pontinho de encontro. A esfera, que é uma região do espaço limitada por uma superfície cujos pontos estão todos à mesma distância de um ponto central. Ela tem a forma de uma bola, né? Tem a pirâmide, existem vários tipos de pirâmide, ó. Pirâmide triangular, que é essa que tem 3 lados na base. Pirâmide retangular, né? Que ela tem 4 lados, ó. Pirâmide hexagonal, que tem uma base de 6 lados, e pirâmide pentagonal, que tem a base de 5 lados. Temos os políedros regulares têm face, que são polígonos. Polígono, como eu falei para vocês, são figuras geométricas planas, tá? Que possuem linhas retas e que não se cruzam, né? Então, ó, aqui, ó, é um polígono, tá vendo? Polígono. Então, essas figuras são políedros regulares, tá certo? Que tem faces que são polígonos. Planos regulares congruentes. Existem apenas 5 políedros regulares, também chamados de sólidos platônicos, que é o tetraedro, o cubo, né, que já conhece, mas é conhecido como hexaedro. Temos o isossaedro, o dodecaedro e o octaedro, tá? Mas os mais conhecidos aqui são esses dois, né, que a gente conhece como pirâmide e como cubo. Bem aqui, ele explica a questão das seções, né? Que se você cortar um sólido geométrico com uma serra, por exemplo, você poderá obter diferentes superfícies, dependendo do ângulo do corte. Essas superfícies são chamadas de seções. Se nós cortarmos um cubo com um plano, quais são as seções possíveis? Eu cortei aqui ao meio o cubo. Ele vai ficar com esse plano aqui, ó. Ah, não, você está vendo minha seção, que vergonha. Tipo, como se estivesse se sentindo empelado. Cortando o cubo desta forma, obtemos um quadrado, que é essa superfície sombreada. Se a gente cortar o cubo dessa forma, a gente vai obter meio que um retângulo, né? Ó, um retângulo, que é essa superfície sombreada. Aqui nós temos o cone, que se a gente cortar assim, vai ficar um círculo, né? A seção dele é um círculo. E se a gente cortar assim, vai ficar um retângulo. Tá vendo, ó? Bem certinho. É assim que a gente vê. Aqui tem uma atividade, eu vou colocar ela pra fazer, certo? Eu vou tentar só acelerar um pouquinho na parte que ela faz a atividade, mas vocês vão conseguir ouvir ela falando direitinho, tá bom? Mas ela vai fazer. Vamos lá. Aqui, nessa primeira parte, ó, nas questões de 1 a 8, associa a figura ao nome. Aqui tem o nome das figuras, ela vai ter que ligar para as figuras corretas. Vamos lá. Prisma retangular. Pode ler, Alice. Qual é o prisma retangular? É esse aqui? Prisma? Isso. Eu vou ter que ligar pra liga. Cubo. Nossa, que fácil. Vai lendo. Pirâmide. Pirâmide é essa aqui. A pirâmide comum, ela tem uma base quadrangular. O cone. Assim, não. Não, o cone tá errado, amiga. O cone é esse. Isso. Ai, meu Deus. Se esse negócio demora pra caralho. Cone, cadê o cone? Só. Cone é esse aqui. E agora sim, o cilindro é esse. A pirâmide retangular é essa. Aqui. A pirâmide octogonal. Octogonal. Essa. Pirâmide triangular é essa. Pronto. Defina o que é um poliedro regular e desenhe um. O que é um poliedro regular? Vai voltar pra ver? Aqui. É uma figura tridimensional cuja superfície é formada por polígonos. Tridimensional, como escreve? Não. É o C? Tridimensional. Acho que é esse. É só esse. Tridimensional. Formada por polígonos. Não, formada por uma superfície de polígonos. Cuja superfície é, isso mesmo. Cuja superfície é formada por polígonos. Cuja superfície. Gente, ela é canhota, foi bem difícil a gente ver ela escrevendo, porque ela vai cobrindo com a mão. Vai, superfície é formada por polígonos. É formada por agora tá assim um exemplo de poliedro. Um cubo. Pode ser. Posso? Pode. Tá, se você consigo. Ui, meu Deus, que torto. Eu sinto do café daqui.
Ficou bem estranho, desenhar um pouco, mas ficou bom. Agora aqui, tu vai ter que dizer qual forma fica a seção depois que for cortada. Aqui fica um triângulo. Isso. Então eu escrevo aqui? Uhum. Tem acento onde? No A, né? Uhum. É um chapeuzinho? Aqui, fica o quê? Fica um retângulo. Retângulo. É como já tá escrito aqui. Retângulo. Cadê o acento do retângulo? Não é? Uhum. Chapéu? Ali, esse. Olha o som, filha. Retângulo. Tu botou um U aqui ou é um O? Ah, aqui, fica o quê? Círculo. E tem onde você? No I. Círculo. Só tem uma. E Esse aqui aqui? também. Círculo também? Uhum. Gente, aí esse livro, você vai fazer essa atividade, certo? Faz do seu jeito, faz do jeito que você souber, do jeito que você entendeu. Pode voltar aqui, dar uma olhadinha, dar uma checadinha, né? Depois que você fizer isso, ele mostra as respostas, tá? Ó, se você acertou tudo ou não, ó. Então, ó, pelo que vocês podem ver, a Alice acertou todas. E aqui também, ó. Lá no caso, ela optou por desenhar um cubo aqui, né? E ela botou aqui dizendo o que é. E ela botou triângulo, retângulo, círculo e círculo. Então, aqui a gente viu que ela acertou tudo. Do mesmo jeito, a gente faz com o material de ciências, entendeu? Gente, é bem legal, porque, tipo, é muito fácil e é muito lúdico, de uma certa forma, porque tem figuras, tem como a criança desenhar, né? Enfim, ela tem como praticar de uma forma bem divertida e que ela vai aprender, né? Aqui a gente tem um de ciências, que eu separei também um conteúdo que ela tá vendo recentemente, porque esse de ciências já é mais difícil, porque ele é a partir do 6º ano, tá? Então, muita coisa ela não vai lembrar. Nós temos sistema nervoso e endócrino, mas a gente vai colocar só a parte do sistema nervoso, tá? Ela ainda não viu sobre o sistema endócrino, mas enfim, ó. Sistema nervoso é como um serviço de telefone, né, celular, e de e-mail. Vou explicar mais por cima, tá, gente? Que ele fala bem direitinho sobre o sistema nervoso, né, as partes. Bem, aqui nós temos essas partes, ó, que é divisões, né? O sistema nervoso está dividido em 2 sistemas principais, que é o sistema nervoso central, que é formado por encéfalo, pela medula espinhal, que é um cordão alojado na coluna vertebral. O conjunto é chamado assim porque o encéfalo e o centro de controle do corpo e a medida, né? E a medula espinhal, desculpa, além de outras funções, transmite mensagens do encéfalo para o corpo e vice-versa. Nós temos também o sistema nervoso periférico, né? Que é formado por todos os nervos, né? Esses aqui, ó. Bem aqui na imagem tem dizendo, ó, sistema nervoso central, essa partezinha azul, tá vendo? E o sistema nervoso periférico, essa partezinha verde, ó, que formam os nervos. Periférico e aqui o sistema nervoso central. Aí tá explicando sobre o encéfalo, né? Que é o centro, que é esse aqui, ó. É o centro de controle do sistema nervoso. As 3 partes principais do encéfalo são o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, né? Muitas vezes a pessoa também chama de bulbo encefálico, que são esses aqui, ó. Cérebro, a parte verdinha que a gente conhece, o cerebelo e o tronco encefálico. Cada um tem a sua função, gente. O cérebro, ele controla os nossos pensamentos, ações, ele controla nossas sensações, nossas emoções. Ele também faz parte das nossas... Como é que se fala? As nossas memórias, responsável pelas nossas memórias, né? Por isso que tem um vídeo anterior que eu falei sobre o joguinho Cortex, né? Que ele... Deixa eu virar aqui, rapidinho. Que ele mostra como você faz para poder incentivar essa parte do cérebro, né, que é muito importante, porque essa parte aqui, principalmente, ela precisa estar em constante incentivo. Se você tá ali só com o celular, recebendo informações, você não está botando essa parte aqui para trabalhar. Ou seja, a sua memória, ela não vai funcionar como deveria. Por isso que é sempre bom fazer um caça-palavras, jogar um joguinho que ajude nisso, né? Tem um tronco encefálico, que é essa parte, né, que ele controla processos vitais, involuntários, como respiração, digestão, batimentos cardíacos, e está ligado diretamente à medula espinhal, gente, ó. A medula espinhal está ligada diretamente, é tanto que a parte da nossa costela, né, ela protege toda essa parte aqui, porque é uma parte muito importante do nosso corpo, tá? E nós temos o cerebelo, que é essa partezinha aqui, ó, que tá em azul, que fica na parte inferior traseira do encéfalo e auxilia na coordenação do equilíbrio e no controle motor. Esse aqui, ó, quer dizer que sem ele você seria um trapalhão. Por quê? Porque ele é que controla os seus movimentos, o seu equilíbrio, as suas ações, certo? Então, ó, as pessoas que usam mais o lado direito do cérebro são consideradas mais artísticas, criativas e imaginativas. As pessoas que usam o lado esquerdo são consideradas mais lógicas, matemáticas e verbais. Os 2 hemisférios estão ligados por um feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso, né? Aí, essa parte, ela já tá bem mais avançada pra parte da Alice, né? Porque ela não viu isso aí aqui ainda. Mas nós temos, que é um neurônio, que é formado por um corpo celular, né? Que ele vem aqui. Tem os detritos, corpo celular, tem o anóxido, que transmite sinais. Nós temos essas partezinhas rosinhas, que são chamadas de sinapses, tá? Que são esses espaços aqui, ó, entre um neurônio e outro, tá? Os detritos que aparecem dentro, parecem pequenos galhos, que são esses aqui, ó, cadê, ó? Esses aqui, ó. Eles recebem um impulso ou sinal de outro neurônio e o transmitem para o corpo celular.
Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Pronto, essa parte aqui ficou bem mais difícil no caso de órgãos sensoriais, né? Que são os receptores. Nós temos aqui o olho, né, ó. Essa parte aqui do olho. Ele fala bem direitinho, ó. O que é a córnea, o que é a lente, o que é a retina e o que ela transmite, né? Que transmite informações. O nervo óptico, que leva informações para o cérebro. A córnea e a lente focalizam a luz, tá? São responsáveis por isso. Temos a parte aqui da orelha. Vamos lá, deixa eu ver outra coisa aqui. Nós temos a hipófise, né, que também é uma parte muito importante do nosso corpo, ó, que ela tá ligada ao cérebro, possui o tamanho de uma ervilha, controla uma série de funções, como a pressão sanguínea, o metabolismo e o alívio da dor. Produz hormônio do crescimento, controla outras glândulas, como os ovários e os testículos. Então, ela é muito importante para a questão de reprodução, né, enfim, tireoide, né. Tá falando do sistema endócrino, ela não estudou sobre isso ainda, tá? Mas vamos lá, vamos aqui juntas, né, Alice? Não precisa nem ela responder agora, tá? Só vamos responder oralmente esse aqui, tá? Os nervos do braço fazem parte do sistema nervoso. Qual é o sistema nervoso que fazem parte dos nervos? Lembra? Pé? Pé. Se quiser voltar aqui é só olhar. Voltar. Bem aqui, ó. É o verdinho. Ah, sistema nervoso periférico. Periférico, são os nervos, tá vendo? Ó? Qual é a função do tronco encefálico? Tronco encefálico. Tronco encefálico. Não, eu sei. Sim, Pode falar, só quero. O tronco encefálico, ele controla nossas ações involuntárias, como respirar Isso. e mastigar. Muito bem. Mastigação, respiração, digestão, né? Quais são os 5 órgãos dos sentidos? Ah, isso tá fácil. O olho, as orelhas, o nariz, a boca e a pele. Isso. Os olhos usam a e a para focalizar a luz. Eles usam o quê? A lente E a córnea. córnea. Muito bem. A mensagem que um neurônio envia é chamada de... A gente tá... Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Como a gente tá fazendo vídeo, tá dando muito por cima, mas... A mensagem que o neurônio envia tá por aqui, peraí. Tá aqui, ó. São as... Calma. Que eu tô vendo de cabeça pra baixo. Detritos. Impulsos, tá? A mensagem que o neurônio envia chama de impulsos. E a outra pergunta é... E o espaço entre os dois neurônios é chamado de... Esse espaço aqui, ó. São as sinapses, tá certo? Qual é a glândula que controla outras glândulas? No caso aqui, ó, é a hipófise, né? Ó, as glândulas endócrinas mais importantes são as seguintes. A que controla outras glândulas é a hipófise. E por último... Eu não tô entendendo, porque eu não sei. É um assunto novo pra você, né? E a gente tá fazendo rapidinho por causa do vídeo. Qual é a função dos hormônios? Reproduzir, né? Quer olhar? Hormônios tá pra cá. Não. Aqui, ó. Hormônios. Aqui, ó. Ajudam o seu corpo a realizar várias atividades como dormir, se reproduzir e controlar a quantidade de açúcar no sangue. Isso mesmo, certo? Então, gente, é isso, ó. É um livro de estudo muito importante, sabe? Pra criança ler e praticar, né? Eu amei como é divididozinho por cores, por imagens, sabe? Isso ajuda muito a fixar esse tipo de conteúdo na cabeça da criança. Eu fiquei encantada com esse livro porque eu comprei pra um aluno meu, né? Porque ele era muito viciado em matemática. Ele era o melhor da matemática no ano passado na escola. Então, eu era, assim, quando eu vi, meu Deus, eu tenho que dar esse livro pra esse menino. Porque a gente ia fazer era um amigo secreto literário, né? Então, pra mim, pra essa criança, era esse livro. E eu dei o de matemática pra ele. E ele, tipo, leu. Na mesma hora que ele ganhou, ele não parou de ler o dia inteiro. Porque ele ficou encantado, que foi esse aqui, ó. Aí eu, realmente, não, eu preciso comprar pra Alice também, porque isso vai ajudar muito ela na questão dos estudos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tem outras matérias também, tá? Que você tem dificuldade, se você quiser comprar. A gente comprou na Amazon, inclusive. O preço dele normal é R$ 69,90, mas a gente comprou na Semana do Consumidor, foi mais ou menos uns 49, por aí. Bem baratinho, né? Então, vai lá. Então, esse é isso. Se vocês tenham gostado com os nossos livros gigantes e muito bonitos e lindos. E isso ajuda muito, né, as crianças a estudar essas coisas. Então, não esquece de se inscrever e deixar o seu like se você quer outros vídeos aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!